E aí, pessoal, tudo bem? O nosso assunto hoje é um assunto extremamente útil e muito aplicável para todos vocês. É a parte de termoquímica. Antes que você faça aquela cara feia e fale assim, não, termoquímica é uma coisa muito difícil, algo que eu jamais aprendi e nunca vou compreender, vou te dar um exemplo prático. Onde que você usa, para que serve essa coisa da termoquímica? Vamos imaginar o seguinte, que você na hora do seu almoço, lá você se alimentou legal, né? E você comeu, hoje é uma quarta-feira, aquela feijoada, né? Aí você tem lá um espetinho, né, de frango, aí você tem um lombinho de porco, e tudo isso, ele tem um determinado valor energético. O que isso quer dizer? O seu organismo vai queimar esse alimento que você consumiu. Então você tem parte de açúcares, a parte de gorduras, as proteínas, os carboidratos, todos somados lá, e eles serão queimados. Isso vai produzir em você uma determinada quantidade de calor. E esse calor aí vai servir para você fazer as suas atividades diárias. Andar, falar, pensar, se exercitar, enfim. E, em modo geral, a gente pode considerar o seguinte: quanto mais energia eu tenho, mais atividade eu posso fazer. No entanto, se eu tenho muita energia e pouca atividade, eu acabo ficando um pouquinho mais forte, acabo engordando. Tudo bem? Conseguiu relacionar isso com o seu dia a dia? Muitos exercícios são colocados da seguinte maneira: se você consumir X de alimento e gastar X energia por hora, o que vai te sobrar? Você vai passar mal, você vai desmaiar ou você vai ter energia sobrando para mais atividades? Esses exercícios são geralmente mais simples, mas a nossa ideia aqui não é simplesmente falar do fácil, é falar do que é um pouquinho mais complicado de entendimento, aquilo que você às vezes não lembra. Tudo bem? Então nós vamos falar hoje diretamente da nossa querida entalpia. Símbolozinho H. A entalpia, pessoal, é a energia térmica das reações. Eu posso ter uma energia absorvida ou uma energia liberada durante uma reação química. E nós vamos verificar como que a gente faz a diferença e como que a gente consegue conceituar se é endo, se é exo e também o valor da energia absorvida ou liberada neste processo. Tudo bem? Então vamos pensar em algo simples. Essa energia, que a gente chama de entalpia, ela tem uma unidade de medida, que pode ser trabalhada na unidade de caloria ou em joule, tendo uma conversão simples. Uma caloria, 4,18 joules. Aí, esse valor aproximado, tá? Às vezes pode aparecer lá 4,2. Tudo bem? Eu tenho basicamente dois tipos de reações. Reações que absorvem energia, que a gente vai chamar de endotérmico, endo para dentro, ou exotérmico, aquelas reações que liberam calor. Para que você tenha uma facilidade de interpretação disso. Se eu queimar um pedaço de papel, eu estou liberando calor para o meio, então eu estou tirando energia dali do papel e fornecendo para o meio. Uma reação exotérmica. Agora, se eu estou fazendo um chá, eu preciso aquecer a água, então eu estou fornecendo calor para que haja dispersão ali do substrato do meu chá para a água, tá? Para fazer aquela soluçãozinha lá que é o nosso chá. Então eu tenho que fornecer calor. Fornecendo calor, a minha reação é endotérmica. Gravem isso, não confunda, porque tem muita diferença entre uma situação e outra. E um fator que deixa os alunos um pouquinho mais tranquilos: essas energias nos exercícios, nos vestibulares de todas as unidades que nós temos aí de instituições diferentes, são tabeladas. Tá? Então você não precisa ficar se matando para decorar a energia de cada composição. Esses valores serão dados nos exercícios. Então você pegou um exercício de termoquímica, apareceu lá X calorias ou X joules, é a energia tabelada ali. E você simplesmente tem que saber como trabalhar com essas energias. Como eu falei, as energias são tabeladas, a gente vai ter uma preocupação maior em trabalhar com a variação da entalpia. Olha o delta lá. Hzinho de entalpia, delta de variação. Então, variação de entalpia
Eu tenho alguns modos de calcular isso. O primeiro, mais comum, que é fazendo a diferença entre a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Então, eu tenho uma certa quantidade de energia no meu produto, uma certa quantidade de energia no meu reagente, sempre somados, e a diferença disso aí vai ser trabalhado como o meu ΔH, ou variação de entalpia. Outra maneira que não é tão comum, geralmente não aparece, mas como nós trabalhamos aí com suposições, podem aparecer, são as energias de ligação. Cada elemento, vamos voltar lá naquele primeiro módulo, energia de ligação, ligações iônicas, covalentes, ali você tem elementos um ligado ao outro. Essas ligações elas podem ser quebradas e novas ligações serão formadas. Essas ligações quebradas, menos as ligações formadas, então eu faço ligações quebradas menos as formadas, vai me dar uma quantidade de energia que eu tenho que absorver ou liberar no processo. Se eu tiver que liberar, será um processo exotérmico. E se tiver que absorver, será um processo endotérmico. Ela resume o seguinte: eu vou pegar reações que tenham energias intermediárias e trabalhar com a soma disso. Nós vamos fazer exercícios aplicando a leitura direta da lei de Hess, sem ficar copiando 15 vezes as reações. Tudo bem? Vamos facilitar o processo hoje, para a coisa ficar mais simples para você. Leitura das reações. Como que eu sei se a reação absorve ou libera calor? Se a minha variação de entalpia for maior que zero, ou seja, valor positivo, a reação é endotérmica. E se a minha variação de entalpia for menor que zero, tiver um valor negativo, ela será uma reação exotérmica. Simples por enquanto? Vamos ver alguns exemplos agora de aplicações.